Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Sincoro, Sim Pode Ouvir. Eu sou a Vanessa Mendes, responsável da saúde suplementar e odontológico, e eu quero convidar você, corretor, para assistir este e outros episódios. Nós estamos disponíveis tanto no Spotify quanto no YouTube. E hoje eu tenho uma convidada especial, aliás, para lá de especial, conheço ela há muitos anos, Sandra Daguano, diretora nacional de relacionamento e pós-venda da Mil. Aliás, eu sou muito fã dela, pela carreira dela, pela história dela. Sandra, primeiro eu quero te agradecer de você estar aqui, contribuindo e compartilhando a sua história e a sua experiência para todos os corretores que estão nos ouvindo. Então, Sandra, conta um pouquinho para nós dessa sua carreira, quem é você? Conta aqui um pouquinho para nós, obrigada. Imagina, eu que agradeço pelo convite, né, numa entidade tão importante como o Sincor, sendo representada por você, uma pessoa que eu admiro muito. Obrigada. E você participou, né, Wanda, da minha história. Eu falo que eu tive a grande oportunidade de iniciar nesse mercado dentro de um segmento que a exigência sempre foi o primeiro ponto para o relacionamento com o cliente, né? E a partir do momento que você tem uma jornada efetiva, você cria desejo. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas onde o desejo de ter um plano de saúde diferenciado era concretizado. E esse desejo trazia para nós uma responsabilidade muito grande. Eu fui para a Mil através da Lynx, que foi uma operadora que eu estava no momento. E naquela época, a aquisição, né, por parte do Dr. Edson, eu não esqueço quando ele comentou com o Dr. Silvio que ele estava comprando uma operadora em função do know-how, né? E a gente foi para dar toda essa força relacionada a esse atendimento diferenciado para um produto que estava nascendo, que hoje é a Mil One, que eu falo que é o produto do meu coração, é como se fosse meu filho. E somos líderes de mercado, né, Vanessa, até hoje. E essa jornada, essa prática de estar todos os dias com o cliente, né, em toda a interlocução, porque saúde é um produto muito sensível, então você precisa ter uma jornada de excelência. E quando a gente fala de jornada de excelência, é a interlocução com todas as áreas preparadas para atender aquele cliente de forma efetiva. E quando a gente traz isso para a realidade do corretor, o que eu vejo que ainda tem bastante oportunidade para que o corretor faça essa interlocução com muita responsabilidade, sendo consultivo, né? Levando para o seu cliente uma operadora que esteja alinhada às expectativas. E esse alinhamento de expectativa, ele é muito importante, porque o mercado que a gente atua é um mercado muito sensível, né? Sim. Um mercado bastante regulado, que é necessário, onde as novas tecnologias sempre chegam. E esse trabalho consultivo, na verdade, ele estabelece uma relação de confiança com o cliente. E relação de confiança é o maior poder que o corretor pode ter. É verdade. Porque isso vai te conectar com o cliente de uma forma genuína, né? E quando a gente fala de relação de confiança, tem vários atributos que estão alinhados a essa relação de confiança. Uma delas é o acesso e o acolhimento. Então, ter uma operadora de saúde que ofereça isso e que enxergue o corretor no seu papel de importância, né, como a Mil faz isso hoje, isso dá muita tranquilidade para que o corretor possa trabalhar e oferecer o melhor serviço para o seu cliente. Lá na Mil, a gente tem o corretor como um cliente também. Ele faz parte de um pilar muito importante para o nosso negócio. E dentro dos nossos pilares eu tenho o corretor, eu tenho o cliente, né, a contratante, eu tenho o médico, né, eu tenho os prestadores. Então, todas essas personas, elas vão trazer uma jornada de excelência e o corretor inserido nisso, tendo acesso, que é o acesso que a gente oferece, principalmente depois da nova gestão, né, da aquisição da companhia pelo Júnior. Aliás, os números estão ótimos, né? Estão maravilhosos, a gente está brilhando. Né? A gente tem a nossa diretora executiva de venda e pós-venda, a Luciana, ela é uma mulher muito arrojada, que conhece do mercado. Então, para essa nova gestão,
Vieram pessoas que tinham muito conhecimento do mercado e o primeiro ponto, né, como eles já foram corretores, foi o acesso do corretor aqui dentro tem que ser de excelência. Então, a gente fez uma virada aí muito importante em relação a resultados da companhia, mas o corretor ele faz parte do pilar estratégico. E o corretor que vai se diferenciar é aquele que tem bom relacionamento, não somente com o cliente, como com a operadora também. Porque essa união é o que faz a junção do é o que faz o cliente se sentir acolhido, é o que faz o cliente saber que ele tem importância. O cliente, independente do número de vidas ou porte do contrato, o cliente ele tem que ter importância genuína e ele tem que sentir essa importância no dia a dia. Com esse atendimento. E esse mercado tem mudado bastante, né? Eu sempre falo, né? Bom, primeiro que eu quero ressaltar aqui a sua carreira. Eu sou também muito sua fã. Eu conheço a Sandra há muitos anos e ela vem de uma experiência, eu acho que ela traz uma bagagem de companhias premium, né? Eu acho que de processos de relacionamento com o cliente. Eu me lembro quando a One foi construída, né? Você estava lá. Eu acho que assim, quando a gente fala, né, da jornada do cliente, o quanto realmente é importante o papel do corretor na venda, né, Sandra? Sim. Porque uma venda que ela não é bem concluída, ou seja, ela é bem executada, quando o corretor ele não perfila, né, quando o corretor ele não entende de fato a necessidade do cliente, isso respinga 100% no pós-venda. Depois que o contrato entra, né? Eu costumo dizer que, assim, essa palavra pós-vendas, eu tenho tentado desmistificar, porque depois que você concretizou a venda, a recorrência dessa venda, ela é diária. Então, você continua vendendo a todo momento para o seu cliente. Você vende e entrega, vende e entrega. E essa recorrência desse processo de venda é o dia a dia. Porque depois que o cliente comprou, tem a hora da verdade. E essa hora da verdade é que precisa ser efetiva. E o corretor dá visibilidade do papel da operadora, o papel do próprio cliente. Né? Quando você fala de mudança de mercado, a gente tem visto aí muitas situações relacionadas a fraude, abuso, desperdício, que o cliente às vezes não tem o real entendimento em relação a estes processos. E que ter uma boa utilização traz, no conceito do mutualismo, uma boa performance para todos, para o corretor, para o cliente em relação a preço e para a operadora também. Então, esse ciclo, ele precisa ser com muita responsabilidade. E olhando para a mudança de mercado, a cada dia mais, como o plano de saúde é algo que as empresas, é um investimento, né, para todas as empresas no colaborador, e os seus respectivos dependentes, como é um investimento muito alto, o quanto mais ele estiver preparado, né, e à frente para atender o seu cliente, eu acho que é a chave para o sucesso. E eu vejo uma oportunidade grande aí, inclusive, para vocês corretores. A Sandra, ela atua hoje no segmento acima de 100 vidas, no corporativo, né, Sandra? Isso. E eu sei, por que eu estou ressaltando isso, né? Durante alguns anos, eu acho que nós tivemos aí o corretor que ele vendia o PME, ele acabava vendendo o corporativo e ele tratava as duas contas exatamente a mesma coisa. Eu já ouvi muito falar que pós-venda é fazer movimentação para o cliente. E não é nada disso, né, Sandra? Eu acho que a gente tem que... Eu acho que aqui a gente faz um alerta para você, corretor, que existe uma grande oportunidade, sim, nas contas acima de 100 vidas, mas o corretor ele precisa estar preparado. E o preparo, ele é diferente de um PME. De um PME que muitas vezes está no pool. As contas acima de 100 vidas, não tem como o corretor vender se ele não sabe o que é sinistralidade. Quanto isso impacta, né, Sandra? Por exemplo, o corretor que não fala na venda para o cliente, como vai ser o reajuste dele? O que vai ser mensurado, né? A utilização no período que ele está ativo no contrato? Quanto isso impacta, né? Você tem muitos problemas aí na renovação de contrato? Não, hoje a gente tem um processo dentro da companhia que o time está muito focado, né? Tanto para retenção e para renovação.
todos os dias, eu e meu time, nós estamos vendendo, porque cada renovação acaba sendo uma venda nova, é isso, você está uma concretização da manutenção, a venda, né, de um novo processo, porque às vezes o cliente pode abrir um bid, enfim, e o cliente ter noção do que... Porque o que as operadoras fazem hoje, Vanessa? Eu administro da melhor forma o dinheiro que o cliente aporta para mim mensalmente. Perfeito. E essa responsabilidade de fazer um processo que seja transparente, com uma boa regulação, né? A gente hoje tem uma regulação de excelência, que foi modelo aí para o mercado por muito tempo, né? Quando a gente estava falando de rol taxativo, rol exemplificativo, a gente já estava muito bem preparado com uma área de medicina baseada em evidência, onde a gente sempre vai oferecer para o cliente, né, dentro de critérios clínicos, o que for o melhor. E ter essa conexão com o corretor e com o RH, isso também é projeção, né, de uma renovação, de um reajuste, ele saber o que está acontecendo, né, o que é o custo dele, o que é a frequência. E esse processo hoje, nós estamos muito preparados para apoiar o corretor, para treinar o corretor. Nós temos um modelo de atendimento muito efetivo e o corretor ele está inserido nesse negócio. Estar inserido, né, como eu falei, ele faz parte do nosso pilar. Então, ele estar inserido é a garantia de que ele tenha a confiança de que a Amil estará ao lado dele sempre e ter essa questão que vai ser revertida para o cliente num bom atendimento. Porque você dá visibilidade do que está acontecendo mensalmente, dá tranquilidade para o cliente de que eu estou administrando o dinheiro dele da melhor forma, é isso que vai fazer, né, o que chamam de retenção, permanência. A palavra mágica é o cliente ficar pelo bom atendimento e pela gestão. Por isso que esse é o grande diferencial. O papel do corretor é extremamente importante. Muito importante, muito importante. A gente tem porta aberta, né, pro corretor e a importância dele, às vezes eu falo assim, você já percebeu o quanto que para você o cliente, né, a importância que você traz para o cliente, porque o cliente confia em todo o processo, né? O corretor ele passa todos os pontos positivos, negativos. Eu falo que a gente tem que sair muito desse processo de preço, rede e reembolso, né? Perfeito. O que está por trás de tudo isso, né, não somente para mim, para todas as operadoras, são todas as áreas conectadas para oferecer um melhor serviço para o corretor, para ele levar isso para o seu cliente. Ô Sandra, aquele corretor que está iniciando, por exemplo, ele trabalhou, né, com grandes contas, né? Então ele conseguiu fazer uma venda, todo o processo da venda. O que ele precisa? Qual a sua dica para que ele, antes de conectar o pós-venda na implantação, o que ele deixa bem claro da venda para o cliente? Sou suspeita de falar porque eu gosto tanto do que eu faço, eu tenho tanta paixão pelo meu trabalho. Eu acho que o corretor que recebe a confiança de um cliente para que ele administre, né, algo tão sensível como tanto medicina, né, e odontologia também, ele aproveitar a oportunidade para oferecer ao cliente, de forma genuína, um atendimento que ele possa comparar com os demais, porque o nosso mercado é muito competitivo, e ele estar aberto para escutar o cliente, né, e estar junto com a operadora no dia a dia é o que vai fazer a diferença. Não pode ter medo dessa questão, a operadora quer ir direto no cliente. Não, a gente tem que ir junto. A gente tem que estar próximo. Vocês são parceiros. Exato. Somos parceiros e a gente entende esse pilar, que é um pilar de extrema importância para qualquer negócio. Né? Eu vou falar até por mim, gente. Eu sempre falo muito isso. Eu acho que a gente tem aí uma alteração de comportamento do cliente e uma alteração que a gente precisa ter uma alteração de comportamento do corretor também na venda. Você falou aí da questão dos impactos que a fraude principalmente impactou isso aí nos números das companhias. E assim, eu digo o seguinte, é papel do corretor, tanto na venda, então antes do seu cliente realmente efetivar a contratação, então é papel do corretor para que você entenda a necessidade de fato, porque a maioria dos contratos de 100 vidas, eles são customizados,
né? Então a gente consegue fazer um desenho aí que melhor assista aí a empresa. E depois desse pós-venda, gente, pós-venda não é fazer movimentação para o cliente. Eu sempre falo isso. Isso é parte do processo? É parte do processo operacional. Aí você tem a parte do processo relacional, que é você estar junto com o cliente no dia a dia, nas dificuldades, fazendo a interlocução com a companhia, que aí é isso que você está trazendo aí, dizendo que a Mil, ela realmente está muito próximo com o corretor no dia a dia. Eu digo, ressalto, a sinistralidade não é só no aniversário do contrato, que é para fazer, para a gente calcular, para fazer o reajuste. Gente, a utilização do cliente, ela tem que ser vista e mensurada mensalmente. Está próximo ali, porque às vezes a sinistralidade está numa má utilização, né, Sandra? Não necessariamente numa patologia. E tem uma questão importante que, assim, as pessoas dependem das relações, né, Exato. Vanessa? Então, a cada momento que você tem com o seu cliente, você está construindo ali subsídios para que o papel do RH é muito importante também, porque para o RH justificar aquele investimento, né, pensa que não é o business dele, é o nosso. É isso. De que forma que você vai preparar esse seu cliente para que ele tenha todas as respostas para as perguntas que serão feitas? Exatamente. O porquê permanecer com essa operadora, o porquê permanecer com esse corretor, qual é a diferença relacionada à gestão, garantir que eu estou administrando, né, o que ele paga mensalmente da melhor forma. Então, essas garantias, elas são importantes. E tudo isso, quanto mais próximo você está do cliente, você tem oportunidade de trazer essa visão como um todo. E com isso você melhora o sistema. Sim. Porque informação é tudo. Então, quanto mais informação, né, você possa trazer, e a gente está muito preparado para ajudar, né, e para apoiar o corretor em relação a isso, isso é diferencial para você oferecer para o seu cliente. E a cada dia mais, quanto mais informação você tem, você traz aí essa relação de confiança mais concreta, e com isso você estabelece aí uma permanência, uma retenção, tem vários nomes, Ou né? seja, exatamente... cliente fica. O cliente tem que ficar pelo atendimento e pela gestão. Você precisa ser visto, né? Eu sempre falo o seguinte, o corretor, ele precisa ser visto. Gente, um bom relacionamento com o cliente é fundamental. De fato, a gente traça... você faz negócios hoje muito pela confiança relacional. Em qualquer segmento, né? Qualquer segmento, eu sempre digo isso. E o dia a dia, ele é extremamente importante. A gente até fala muito sobre isso, né? Assim, tem todos os meses, eles têm, por exemplo, quando eu falo, teve janeiro branco, né? Trata-se o câncer de pele. Qual é a ação, né? O corretor, ele tem que, poxa, se eu estou fazendo uma comunicação para uma empresa acima de 100 vidas, o quanto é importante o corretor trabalhar em gestão disso dentro da empresa, levando comunicação, o quanto é importante a prevenção. Pessoal, eu sempre falo, a gente tem que sair um pouco, e isso já há muito tempo, que plano de saúde é para tratar a doença. A gente tem que falar muito da prevenção. A Mil, por exemplo, ela tem vários programas, né, Sandra, que oferece isso. A gente chama de linhas de cuidado. Exatamente. Né? Conta um pouquinho sobre essa questão da linha de cuidados. Este é um processo que é muito sensível, principalmente para o paciente. Então, ele estar numa linha de cuidado com todo o acolhimento é o que vai fazer a diferença. E esse processo que nós temos hoje, a Mil, ela foi referência, né? Desbravou. Tem muito esse DNA da inovação. Então, fomos aí a primeira operadora para várias linhas de cuidado, e as linhas de cuidado, elas dão uma relação de confiança para o paciente de que ele está, né, recebendo o melhor atendimento. Hoje nós somos o segundo maior grupo de hospitais, e dentro dos hospitais, né, nós temos aí linhas de cuidado para as patologias mais em alerta. Né? Perfeito. Que precisam de um cuidado maior, porque eu falo que você tem um único momento que você vai para o hospital com uma alegria maior, que é a maternidade. Mesmo assim, a gente fica ansiosa. Exato. Né? Hospital, ele é
um processo necessário e que está muito alinhado ao sentimento do cliente em relação a finalizar aquele tratamento ou até a cura. Então, existe muita responsabilidade nesse processo de acolhimento. E as nossas linhas de cuidado estão totalmente voltadas para isso. E o atendimento primário, Sandra? Eu sei que a Amil... Bom, gente, para quem não sabe, a minha escola foi a Amil também. Eu passei anos lá. É uma casa que eu falo que eu tenho muito orgulho. Aliás, um grande aprendizado, né, Sandra? Eu tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar com a Sandra. Então, foi muito bom. E assim, o quanto a empresa, né? E aí falando um pouquinho da empresa, não só a Mil, aí eu falo para vocês de outras companhias hoje, né? As companhias, no geral, elas estão realmente trabalhando no atendimento primário também, né? Que é o antes de acontecer a doença, né? A Mil, por exemplo, ela tem programas de tabagismo, obesidade, ou seja, são programas que trazem para o cliente o tratamento antes de acontecer a intercorrência aí, uma coisa mais séria. Então, o quanto é interessante e importante também que o corretor, na venda, ele se aprofunde tanto nos produtos como características de atendimento, né? Se é nacional, se é regional, quanto se tiver reembolso. Se tiver reembolso, vocês têm que ter, que não é só simplesmente falar do produto que tem reembolso. Vocês precisam fazer um trabalho aí com o cliente de vocês. E quando eu falo cliente, a gente está falando de empresas acima de 100 vidas. Eu estou falando de uma palestra para funcionários, para falar como que utiliza, por exemplo, o reembolso, né, Sandra? Esse processo de conscientização ele é importante porque toda a jornada ela está alinhada a uma boa utilização. E você vai utilizar algo de uma forma efetiva se você conhecer. Com certeza. Então, você conhecer, né, qual é a dinâmica para um agendamento de consultas, um agendamento de exames, entender o processo, isso vai facilitar. E na hora que o cliente precisar, ele tem que lembrar que ele tem o corretor para apoiar nesse processo. O corretor tem muita oportunidade, Vanessa, de ter uma interlocução 360 com o corretor, com o cliente, desculpa, em todos os processos, né? Eu tenho exemplo aí de corretores que trabalham com a gente que são muito alinhados ao cliente, que oferecem um serviço diferenciado. E esse serviço, ele entra não somente, né, nesses processos que são, como você falou, o processo operacional, além da gestão consultiva, ele ser a referência dentro daquela empresa para qualquer situação relacionado ao contrato dele. Eu falo não somente no saúde, né? Tem vários ramos, né, dentro de seguro que é de extrema importância. E ele é um especialista. Ele conhece o negócio, ele domina a informação. Então, é um trabalho assim que eu tenho uma honra muito grande de executar todos os dias e tenho um orgulho muito grande também de ver vários corretores que estão alinhados a essa proposta de valor, né, para o cliente. Então, é um mercado cheio de oportunidades. Muita oportunidade. As companhias, elas estão cada vez mais se reestruturando nesse processo inovador para manter os clientes, né? Eu acho que eu tenho visto o quanto é transformador nesse mercado, né, Sandra? Eu sempre falo o seguinte, gente, antigamente era muito mais fácil fazer uma negociação de reajuste de sinistralidade, por exemplo, né? Hoje, poxa, se tornou mais difícil. Não é que se tornou mais difícil. O mercado, a gente, graças a Deus, eu falo que no último trimestre de 2024, nós tivemos uma boa notícia, o nosso mercado começou a recuperar como um todo, né? Isso vimos aí, saiu agora a sinistralidade, o VCMH aí do pool até 29 vidas, e a gente sabe também o VCMH das companhias começaram a melhorar bastante. Todo mundo está trabalhando muito para fazer uma gestão efetiva, para que isso é bom para o mercado. Exato. Né? Com isso você consegue ter aí o preço de entrada, né, mais equilibrado, alinhado, mais equilibrado. É bom para o sistema como um todo. E a gente tem visto isso. Eu falo o seguinte, a gente tem, esse ano, é bem diferente do começo do ano passado, melhorou bastante essa questão da venda. E o quanto é importante, né? A venda impacta 100% no relacionamento do pós-venda para que você mantenha aí seu cliente bem ativo. Olha que interessante, então. A Sandra aqui está dando uma aula aqui para nós, falando um pouquinho, gente. Eu gosto muito que as companhias estão realmente
o corretor no centro de, né? O cliente é no centro de tudo, mas o corretor também é cliente. Exatamente, o corretor com a grande importância dele, porque assim, de fato, essa venda entrou por vocês, né? O quanto é importante uma venda correta, mais assertiva, e um pós-venda aí, com certeza, cheio de relacionamento e entregas aí para o seu cliente. Então, olha só, Sandra, quero dar uma dica aqui também para o nosso corretor. Eu sempre falo o quanto é importante ele estar acompanhando aí os números das companhias, né? Então, a Mil aí, eu tenho visto que ela tá... Conta um pouquinho pra gente, a Mil, ela foi teve uma grande virada, né? A gente virou o resultado com muito trabalho, muita dedicação. O time que veio é um time que tem muito conhecimento do negócio, então foram ajustes finos, né? Dentro de todo o processo de incorporação, que trouxe para o cliente uma empresa totalmente aberta, relacional, cheia de coragem, que foi um dos itens que entraram nos nossos valores. Isso muito alinhado ao dono da companhia, né? Essa coragem de receber o corretor em casa, tem problema, vamos juntos resolver, e ter essa ambição de ser uma operadora que está num patamar hoje que a Mil sempre teve, né? Uma empresa muito reconhecida pelos seus clientes, uma empresa admirada dentro do segmento, uma empresa que faz a diferença no dia a dia, né? Uma marca de grande expressão. A gente acabou de fazer uma campanha, né? Com o nível de satisfação dos nossos clientes, mas a gente é um eterno insatisfeito, porque a gente sempre vai buscar o melhor. Perfeito. A gente quer 100% dos nossos clientes tendo o desejo de manter a Mil para cuidar dos seus familiares, né, dos seus colaboradores, respectivos dependentes. E eu estou à disposição para receber todos os seus corretores, Vanessa. Aliás, eu vou falar. Corretores que estão no Sincor, tanto eu como todo o time a Mil, né? E como é um pilar muito importante, a gente tem portas abertas para todos. Isso é muito bom, Sandra. Assim, os corretores que têm nos ouvido, assim, a gente tem feito um trabalho, né? A gente tem feito um trabalho da Comissão de Saúde Suplementar e Odonto para que a gente aproxime realmente os temas aqui, né? Levando mais informação para o corretor, para que ele conheça um pouquinho da cozinha de cada lugar, né? Eu digo assim, poxa, vamos levar conhecimento do que está acontecendo com as companhias, porque isso impacta 100% na venda. E parte, Wanda, dessa virada da Mil foi em função da parceria dos corretores com que certeza acreditaram, né? Que estão ali com a gente. A gente só tem que agradecer, porque isso é o começo de uma grande história que foi iniciada, né, há 1 ano e meio. Eu tenho muita gratidão, porque eu estou na empresa há muitos anos, eu vi muita coisa acontecer, mas hoje nós somos uma empresa muito mais aberta, muito mais relacional. E esse dia a dia com o corretor, né, eu quero que eles tenham 100% da confiança de que 100% da Mil está pronta para atendê-los. Isso é ótimo. Estar nesse negócio, né, e estar alinhado à importância do papel do corretor é de extrema importância. Não, é de extrema importância. Então, olha só você, corretor. Olha quantas aí dicas que você tem para cuidar dessas grandes contas acima de 100 vidas, e a gente tem que ter um olhar diferenciado, a gente realmente tem que levar mais informação para a ponta. A ponta que eu digo é o RH e os colaboradores, né? A gente precisa ter a consciência que a sustentabilidade do nosso setor depende de todos nós, e principalmente, né, quando a gente faz uma venda, a venda ela só foi concluída. Eu falo que, assim, assinar o contrato é só o início dessa jornada, porque o quanto é importante o corretor mostrar como utiliza esse plano, né? Isso é papel do corretor do dia a dia. A utilização do plano, uma utilização correta, você equilibra a sinistralidade. Pessoal, se você não cuida com o seu cliente da jornada, do sinistro, né? Ou seja, fazer gestão não é saber qual que é o sinistro, quanto tá. Fazer gestão é saber onde está o risco. Se está sendo uma auto-utilização, se está sendo em casos crônicos que a gente pode
traçar que aí. pode acontecer. Exatamente. Né? Aliás, eu sempre falo, Sandra, a gente tem um problema no Brasil, né? Porque nós, vou falar beneficiários, né? E aí eu estou colocando como todos, generalizando, a gente tem uma predisposição de ir no pronto-socorro e não. Cultural, né? É cultural. Isso, gente, onera o custo, né? O quanto é importante você, corretor, levar para sua empresa as boas práticas de utilização. Isso vai impactar 100% na retenção desse cliente. E eu acho que um item importante é a operadora ter uma relação de profissionais dentro de todas as especialidades que possa oferecer, né, esse atendimento diferenciado. Quando a gente fala de rede credenciada, a rede da Amil é muito ampla, é uma rede de excelência, né? Um exemplo, no produto Amil One, nós temos credenciados que não atendem a outras operadoras, que atendem exclusivamente ao nosso produto, tem orgulho de atender aos nossos beneficiários. Então, hoje, dentro da composição de produtos que a empresa precisa oferecer, em função de elegibilidade, né, grade, enfim, nós estamos preparados para atender a todos e de forma efetiva. Que perfeito. Né? Quando eu olho para os diferenciais de cada produto, hoje a gente tem os diferenciais alinhados ao posicionamento de mercado que esse produto tem. Falando de Amil One, hoje o pacote de serviços que a gente oferece é um pacote muito robusto, né, com um atendimento diferenciado. Nós somos a primeira operadora a lançar o serviço de concierge, né, lá em 2010, quando a empresa foi formada. E entre outros serviços, né, uma rede de qualidade, um acesso facilitado para que o cliente tenha essa jornada de excelência. E esse é o DNA da companhia. Então, quando você olha para esse processo de uma boa jornada, realmente, essa jornada onde você tem ali o seu médico de confiança para evitar ir num pronto-socorro, né? Ter essa conexão, seja através da telemedicina ou este profissional, faz a diferença no dia a dia. É muito bom a gente ter alguém que cuide da gente sempre. É perfeito. Exatamente, né? Sandra. Que delícia de papo com você. Poxa, muito bom você estar aqui passando um pouquinho. Ficaria o dia todo, é que a gente tem tempo, né, para o nosso bate-papo. E assim, eu quis muito trazer a Sandra, até para vocês conhecerem um pouquinho, né? A Sandra faz um trabalho incrível aí dentro da Amil. Eu brinco assim, eu sou enérgica, né? Quem me conhece, agora vocês não conheceram essa mulher. Exigência. Cliente corretor tem que ser bem enérgica. atendido. Não, e energia boa, energia do fazer, Sandra. Eu sempre falo o seguinte, né? Às vezes você tá lá no bastidor, assim, o pessoal tá vendo a roda girar, mas o quanto é importante, poxa, para a roda girar, o quanto a gente tem que estar muito ativo internamente, né? Mas hoje eu vou dizer para você, Blan, que assim, essa energia positiva... Isso é muito bom. Eu não faria nada sem o time maravilhoso que eu tenho. Com certeza. Né? E parte dessa energia é em função... Eu tenho uma liderança hoje que eu admiro muito, que tem tanta energia quanto eu. Com certeza. E essa questão da sombra do líder... Né? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Faz promover mudança. E a mudança positiva... eu falo que ela contamina, né? Ela contamina, ela com contamina, certeza. E isso você traz de dentro para fora. Eu falo que o meu índice de cortisol, eu acordo com ele lá em cima, lá em né? cima. Porque todos os dias eu quero fazer várias coisas e esse fazer tem que sempre ser em benefício do próximo. E a cada dia a gente não tem noção do quanto a gente impacta na vida das pessoas. É verdade. E se a gente puder ser leve, né? De uma forma onde você consiga transitar internamente, né? Porque se você pegar, a gente tem 24 horas, né, num dia. Vamos supor que você trabalhe 8 horas. Hoje em dia a gente trabalha muito mais. Sim. Aí você pega trânsito, média de trânsito em São Paulo. Que você perca aí mais 4 horas. Né? Aí você dorme 8. Sobrar 4 horas só para você ser feliz? Não, você tem que ser feliz a todo momento. É todo momento. E eu fico... Em grande parte da minha vida, eu fico muito mais dentro da companhia, dividindo com essas pessoas que estão comigo todos os dias,
às vezes até mais tempo do que com a minha família. Mas os meus filhos estão super alinhados em relação a isso. Eles falam, mãe, você é maravilhosa. Porque esse equilíbrio também, ele é importante, né? E o impacto que você causa na vida das pessoas, às vezes você não tem noção. E o quanto mais você puder ter essa abertura para que seja um impacto positivo, não que a gente também não aprenda na dor, né? Isso transcende para o cliente, transcende para o corretor. Então, eu posso dizer que a gente está no melhor momento hoje da companhia e estou cheia de energia, como sempre. Você também é cheia de energia. Graças a Deus. Lembro da Vanessa trabalhando com a gente lá na Mil. Ela ia para lá, ia para cá e eu sempre vi essa sua vontade de fazer, de concretizar. Lembro dos seus sonhos, que estão todos concretizados hoje. Olha que coisa maravilhosa. É muito bom. Às vezes, tudo aquilo que a gente pede, a gente não tem noção do quanto a gente conseguiu. E o impacto que a gente faz na vida do outro, né? Você hoje tem quantos corretores cadastrados? Olha eu te entrevistando. Olha o quanto você impacta, né, na vida de cada um deles para que eles possam oferecer o melhor atendimento para o cliente deles, né? Cada um tem o seu papel de importância no mundo, no universo, no dia a dia, para que você possa... Não, porque a partir do momento que você se melhora, você melhora a vida do outro também. Que delícia de conversa. Olha só, a Sandra falou uma palavra que me chamou muita atenção, que é impactar. Então, convido vocês a impactar o cliente de vocês com uma experiência muito positiva, que vocês possam ter a oportunidade de vocês se reinventarem nesse mercado, de olharem para vocês, olharem para a empresa de vocês e sim, observar o que vocês estão oferecendo de benefícios, o que vocês estão oferecendo não só de produtos, mas de experiência para o seu cliente. Eu acho que gostei dessa palavra, Sandra, a gente falou de energia, né? E assim, sim, energia de realizar, energia de estar fazendo sempre alguma coisa melhor, energia de impactar o outro positivamente. Eu acho que essa é a energia que a gente tem que realmente transcender e realmente passar aí, não só para pessoas que estão próximo a nós, mas também para o nosso time e também para os nossos clientes. O pós-venda eu sempre falo, né? A venda, ela só é o início aí de uma jornada que pode ser de sucesso ou de derrota. Isso vai depender, literalmente, da experiência que você vai causar com o seu cliente. Então, pós-venda não é só operacional, não é só fazer movimentação. Pós-venda é muito mais, é relacional, é você levar informação, é você impactar a vida deles com informações que vai realmente mudar o nosso mercado. A saúde suplementar, ela precisa de atenção. A Sandra tem falado muito aqui no nosso podcast o quanto que a saúde suplementar ela é sensível. Sim. O quanto que se o nosso colaborador ou se os beneficiários aí da assistência privada não utilizarem corretamente o plano de saúde, o quanto isso impacta, mas impacta no mercado, né? Não é, a gente está falando aí realmente de um processo que não é no micro, é no macro. E quanto mais a gente tem uma saúde suplementar hoje equilibrada, com resultados positivos, a gente vai ter aí maior flexibilidade aonde? Na venda, mais benefícios aí para o cliente em forma de ações que as companhias estão aí sempre promovendo. Então, Sandra, você tá de parabéns. Tá de parabéns aí. Eu sei o quanto é difícil, né? Você tá numa companhia, na linha de frente de um relacionamento de pós-venda. E como é muito bom também estar te ouvindo, trazendo um pouquinho da sua experiência para o nosso corretor. Muito obrigada por você estar aqui no Syncor. Imagina. Ô, Van, não é difícil, não. É um prazer todos os dias eu ser solução. Solução, perfeito. Né? Porque o desafio, ele te ensina e você buscar a solução é o que faz a diferença. Então, eu amo muito o que eu faço. De novo, não faria sem o time maravilhoso que eu tenho, sem a liderança que me impulsiona. Foi um prazer conversar com você hoje. Convido não somente você, como todos os seus corretores, para experimentarem um pouquinho disso tudo que eu trouxe,
né? Não somente comigo, como com os meus pares que estão, né? Como eu falei, nós somos uma companhia 100% aberta para ter o corretor como parceiro e ser uma solução para os seus clientes. Ai, que bom, Sandra. Obrigada, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por vocês terem ficado aqui conosco. E eu quero dar 2 recadinhos para vocês. Nós estamos bem ativos esse ano aí com novidades na saúde suplementar, então não perca nossas reuniões mensal. E também, agora no mês de junho, a gente lança a Intersaúde. A Intersaúde, fique ligado, porque a gente vai contar para vocês tudo que vai ter na Intersaúde, mais um movimento para trazer novidades para você, corretor. Obrigada.